Senhora Judite, voltando um pouco de novo na história, a senhora comentou que o seu pai foi enviado para trabalhos forçados em 1942, né? Até aqui Isso, até a última foto dele, né? isso, é a última foto. Certo. Dá para ver que ninguém tem uniforme. Eles foram enviados para trabalhos forçados, foi isso? Para trabalhos forçados. E eles tinham que abrir abrigos na fronte, tinham que fazer todo o serviço sujo e pesado. Desta turma, e nem dos soldados húngaros, ninguém sobreviveu e não voltou para Budapeste. Eles chegaram no fronte, na Rússia, quando chegaram perto do Rio Dom, e lá sabemos pela história que lá começou com força os ataques russos. Começaram a vencer contra os alemãos. Então, lá foi muito feio, muito sangrento. Alguns anos depois da libertação, minha mãe obteve um documento que meu pai sumiu como os outros, faleceu provavelmente. Ela precisava desse documento para poder me matricular em escola ou fazer qualquer coisa em relação a mim, para assumir o meu cuidado perante o governo, perante as leis. Sim. Eu não sei se mencionei que meus pais eram primos primeiro grau, então tanto minha mãe quanto meu pai eram Schwartz. E quando minha mãe casou, continuou Schwartz. Certo. E a senhora estava comentando também dos seus tios, avós e primos. A senhora sabe se algum parente da senhora foi mandado para os campos de concentração? Sim, sim, irmão da minha mãe sobreviveu em Auschwitz. Uma pessoa que normalmente pesava 90 quilos, com 30 foi salvo. E foi levado para a Suécia. E minha mãe sempre escrevia para ele, para jeito nenhum voltar para a Hungria, para continuar lá fora. E ele encontrou a esposa sobrevivente também, uma moça sobrevivente, casaram na Suécia, depois vieram para São Paulo. Viveram aqui. Certo. E várias pessoas da minha família, porque do interior era mais fácil saber quem é judeu do que em Budapeste, porque infelizmente as pessoas têm inveja. Então queriam a casa, ou os cavalos, ou o rádio, certo? Naquela época só tinha rádio. Então, se não acharam o judeu, aí a pessoa falava que, olha, tal casa tem família judia. Então, foi muito mais fácil achar e deportar os do interior. Minha mãe uma vez mencionou que ela tinha 60 primas no interior, porque meus avós eram 9 irmãos. Imagina quantos filhos eles tiveram. E disso que eu saiba, são 6 que sobreviveram. A minha avó paternal, quer dizer, como que chama? Que não é mãe, é a madrasta do meu pai e a neta dela faleceram no campo de concentração. A mãe da menina sobreviveu, mas ela era uma pessoa muito interessante, não falava
que passou, o que perdeu, como que foi. Ela conseguiu colocar uma pedra e sofreu por dentro, quietinha. Aliás, durante muitos anos, a gente não comentava a guerra, não comentava o Holocausto, não comentava nada. Parecia tabu, era quase que proibido mencionar. Os governos acho que estavam com vergonha que isso podia acontecer. A senhora está falando da senhora e da sua família também? Sim. Sim, sim. O meu marido também era sobrevivente. Ele tinha 20 anos, estava no exército e, como obrigação, tinha que colocar, estava numa cidade maior, que é Szombathely, traduzido lugar, o nome Szombathely, lugar de sábado. Era uma cidade maior e para lá que levaram os judeus das cidades pequenas, inclusive a família do meu marido. E ele, como soldado, tinha que colocar essas pessoas no trem. Colocou pai, mãe e uma das irmãs. Ele queria ficar e ir junto porque sabia onde que vão. E quando começou a andar o trem, o pai dele empurrou ele, queria salvar. O meu marido outra vez se salvou porque tinham que marchar em direção à Áustria para ir para a Alemanha, e ele, quando passavam perto de um mato, onde tinha muitas árvores, ele se jogou. Se o alemão teria visto ele, que fugiu, teria matado, mas ele teve sorte e sobreviveu. Nossa. Que história também, né? Tem muitas histórias. Acho que não tem nenhuma família que não tenha histórias tristes, vivências tristes.